Eu quero retomar agora a história da prisão do ex-ministro Braga Neto no fim de semana e as repercussões que essa história tem nos oferecido aqui no comecinho da semana. O senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente durante o governo de Jair Bolsonaro, reconheceu que setores das Forças Armadas se mobilizaram em uma tentativa de ruptura institucional depois das eleições de 2022. Para Mourão, o movimento foi isolado, sem possibilidades concretas para ser colocado em prática e não passou de uma conspiração tabajara. Olha aqui um trecho do Mourão para vocês entenderem mais ou menos esse contexto que ele traz aqui então, né? Ixi, Maria, saiu aqui a sessão do meu aplicativo e aí agora eu não consigo trazer na íntegra a do Mourão. Bota... Ah, tá aí, ó, tá no TP. Vamos com o TP então. Ele fala o seguinte, abre aspas, uma conspiração bem tabajara, conversas de WhatsApp. Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, nós definimos como ações táticas tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso. Houve pensamento, não passou disso. Fecha aspas, e aí eu digo agora à nossa equipe, abraço para vocês, Deus abençoe vocês que me salvaram aí quando o aplicativo desconectou justamente no momento em que eu precisava trazer a fala do Hamilton Mourão. Agora, Alan Gani, muitas dessas figuras que atuaram ao lado de Jair Bolsonaro vão ser questionadas no momento em que figuras grandiosas do primeiro escalão do governo anterior se tornam alvos diretos da Polícia Federal, porque as investigações já traziam esses nomes, mas não a necessidade de prisão. E a gente precisa lembrar que a prisão, ela foi chancelada também pela Procuradoria-Geral da República, que diz que outras alternativas já não seriam suficientes para tentar barrar uma possível ação de Braga Neto em contaminar ou impedir que as investigações avançassem, o que é negado pela defesa de Braga Neto, que chama, inclusive, toda essa ação de movimento político. Mas como é que você vê a manifestação de alguém que atuou, mesmo com uma relação que não era das mais perfeitas, a de Mourão e de Bolsonaro, porque em determinado momento eles se respeitavam, mas não trabalhavam diretamente juntos, cada um ficava ali no seu espaço, mas de que houve sim uma tentativa que envolveu algumas figuras, mas que isso não deveria contaminar o ambiente todo da caserna ou das Forças Armadas. É exatamente a opinião que eu venho defendendo aos meses aqui de 3 em 1. Eu falo exatamente isso. Houve uma cogitação de um golpe, é moralmente condenável. Agora, não passou de uma cogitação, né? Não houve uma tentativa, porque a tentativa pressupõe o início de alguma ação. Então, por exemplo, a movimentação de tanques num determinado dia, houve, por exemplo, a tentativa de se assassinar fulano ou beltrano, mobilizar um efetivo, isso não ocorreu. Houve, de fato, isso é inegável, uma cogitação, um planejamento, mas não houve essa tentativa, vai muito ao encontro do que eu defendo aqui no 3 em 1, a opinião, a visão do Mourão. Exatamente, como essa defesa de vocês, eu acho que do Segré também, né, ela já acontece há algum tempo, a nossa audiência, ela se lembra e ela sempre questiona. Aí a gente recebeu aqui uma mensagem do Danilo questionando o seguinte, Segré e Gani, Alan e Segré falavam que não existia tentativa de golpe sem armas, que só tinha senhoras com Bíblia na mão participando, mas e o envolvimento de um general 4 estrelas? E aí ele coloca isso, mas eu falo possível envolvimento, porque agora a Polícia Federal está trazendo todas as investigações e isso precisa ser apurado antes que de fato se tenha certeza do envolvimento ou não. O que a polícia faz agora é prender o general Braga Neto por possibilidade de obstrução de provas ou de tentar atrapalhar as investigações, mas colocando o nome dele como alguém que participou de várias das reuniões e principalmente colocando ele no cenário da armação que envolvia a tentativa ou planejamento para a eliminação, digamos assim, de 3 das principais figuras atuais do poder. Ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Como é que você avalia essa situação, Segré? E responde também a parte da nossa audiência que questiona. Claro, primeiro, a primeira tentativa de golpe de Estado foi em 503 a.C. Desde aí até agora, foram mais de 2.000 tentativas e concreções de golpe de Estado. Todas elas tiveram 3 características. Primeiro, um líder definido, que seria quem ocupa o cargo daquele que está sendo deposto através do golpe de Estado. Segundo, participação predominantemente de jovens masculinos. E terceiro, armas. Sem armas não dá para fazer golpe de Estado, porque o Estado
tem o monopólio da violência, por dizer assim, ou das armas. Nesse caso da detenção do Braga Neto, pelo que a gente leu, e devemos ser muito cuidadosos com isso, porque tem muita parte que está em sigilo, foi feito em função do que ele poderia atrapalhar as investigações. O próprio Jair Bolsonaro, nas redes sociais, manifestou como: se já o inquérito da PF foi para a PGR e a PGR ainda não pediu novas diligências, qual é o vínculo da detenção com isso? Ou seja, qualquer tentativa do Braga Neto não atrapalharia as investigações. Isso eu deixo a resposta na mão da justiça. Mas o fato de colocar que ele poderia ter financiado e que seria com outras pessoas ou que configuram uma organização criminosa, me parece que por aí deveria estar essa situação jurídica que complica Braga Neto. De qualquer maneira, me parece que, do ponto de vista da teoria da conspiração, se não tivesse existido o 8 de janeiro, e eu continuo insistindo, se colocavam a barricada impedindo os manifestantes de chegar até a Praça dos Três Poderes, hoje estaríamos falando outra coisa. Por que isso não aconteceu? Eu não sei. Mas com esse fato concreto e essa tentativa na cogitação ou na eventual tentativa mesmo, aí aqueles que defendem essa teoria têm argumentos suficientes como para argumentar. Você tem resposta para isso, Piper? Bom, primeira coisa é que o 8 de janeiro foi um movimento de golpistas bandidos. Eles não conseguiram, né, de fato, concretizar o seu intento. O Bolsonaro muito me surpreenderia se ele concordasse com a prisão do Braga Neto, ou seja, o aval do... Eu li o tweet dele. O aval do... Aliás, a crítica do Bolsonaro à prisão não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer apenas a crítica do chefe do bando. Não vamos esquecer o seguinte: o presidente Bolsonaro propôs golpe ao ministro do Exército, foi ameaçado de prisão, ao ministro da Aeronáutica, também recusado. E a tentativa de golpe, entre outros, foi confirmado pelo seu principal assessor, o tenente-coronel Mauro Cid, que já reafirmou isso várias vezes. Detalhe, além dos testemunhos do ministro do Exército, do ministro da Aeronáutica, do seu ajudante de ordens, há vídeos, há mensagens, há uma... Aliás, filmagens, inclusive, de reunião, porque esse pessoal... sabe, é aquela coisa a turma do voto impresso e auditável. Pois é, eles tinham o golpe impresso e auditável também, uma coisa fantástica, né? Mas, felizmente, isso acabou sendo abortado. Mas todas as digitais estão lá. O fato do Bolsonaro ter criticado a prisão aliás, quando houve, inclusive, uma série de indiciamentos, a prisão lá do general Mário Fernandes e tal, o que se questionava é o seguinte: e por que não o Braga Neto? O que está faltando para o Braga Neto, se inclusive já disseram que ele era até mesmo o intermediário entre os golpistas e os financiadores?